REC-R11, o fundo que na minha visão tem uma das melhores relações entre risco e retorno de todo o mercado, tem mais de 2 bilhões sobre gestão, além de ser gerido pela REC, uma gestora que além de ser muito boa, é muito acessível aos cotistas. Inclusive eu tirei algumas dúvidas com o Max Fuji, gestor do fundo, que sanou todas elas. Fala aí, estudantes, tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 14 anos e eu sou especialista em investimento certificado pela Ambima. Bom, hoje eu vim aqui para falar sobre o REC-R11, o REC Recebíveis Imobiliários. Um fundo de papel gerido pela REC Gestão que investe basicamente em CRIs. Tem 2,3 bilhões de patrimônio e tem umas taxas aí de 1,2% do PL ao ano, além de não cobrar taxa de performance. Ele é um FII que eu tenho em carteira e que eu aumentei bastante minha posição no último mês, porque ele deu uma recuada na cotação e chegou muito próximo ao seu valor patrimonial. Vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial referente a novembro, vou explicar algumas coisas e depois eu faço minha conclusão final e algumas considerações. O fundo pagou agora em dezembro R$ 1,18 por cota, o que dá algo em torno de 1,2% de yield, considerando a cotação de fechamento. O fundo encerrou o mês com 95% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 82 operações. Aqui são as alocações dos recursos captados na emissão que finalizou em outubro. CRI Hotel Roosevelt. Volume total adquirido corresponde a 230 milhões, com uma taxa de aquisição de IPCA mais 7,5% ao ano. CRI Dinamo. Corresponde a 30 milhões e tem uma taxa de aquisição de IPCA mais 7,9% ao ano. Depois do Dinamo nós temos o CRI Atom, o qual corresponde a 2 milhões e 90 mil, taxa de IPCA mais 7,2% ao ano. Temos também o CRI SG Aquiras, corresponde a 15 milhões e tem uma taxa de IPCA mais 9,5% ao ano. Depois dele nós temos o CRI Mabu, de 3 milhões, IPCA mais 9,75% ao ano. CRI Cunha da Câmara 2, o fundo adquiriu 2,4 milhões desse CRI com taxa de IPCA mais 8,5%. Logo depois nós temos o CRI Cash Me, com um valor total de 1 milhão e com uma taxa de IPCA mais 5,75% ao ano. Além disso, eles compraram 11 milhões do FII SNCI, captado por meio da quinta chamada de capital da primeira emissão de cotas. Eu achei essa alocação bem diferente do que o REC-R costuma fazer e por isso eu questionei o Max Fuji sobre qual o racional por trás dessa operação. E ele me respondeu o seguinte: aproveitamos para fazer uma alocação imediata com rendimento alinhado ao do fundo. Consideramos o fundo bem gerenciado, com gestor experiente, Vitor Duarte. Não planejamos novos investimentos e tendemos a retornar a ser um fundo de CRI puro sangue em CRI. E bom, no mês de novembro foi acordada a renovação do CRI Morumbi Plaza. 1. Alteração da taxa de juros indexador. De CDI mais 6% foi para IPCA mais 7,5% ao ano. 2. Extensão do prazo em 120 meses, com vencimento passando a ser em 19/11 de 2031. 3. Carência de juros por 12 meses. Eu também questionei sobre essa inovação, que são basicamente alterações sobre itens pré-acordados, e ele me respondeu o seguinte: o edifício Morumbi Plaza é um bom imóvel corporativo na cidade de São Paulo, uma região valorizada para esse tipo de imóvel. Ele sofreu com a pandemia e com home office, mas há oportunidades de alocação. Importante notar que o preço para a liquidação do CRI em uma situação de default é bem baixo dos demais da região. O valor é inferior a R$7 mil. Além disso, o fundo alienou as cotas dos seguintes CRIs, se ocasionar qualquer impacto financeiro no resultado do fundo. CRI Vitacom, R$ 2.499.953. CRI Gafisa, término de obra, R$ 5.999.212. CRI Matarazzo Suites 1, R$ 2.499.592. CRI Matarazzo Suites 2, R$ 4.999.091. E o fundo também alienou 400 cotas do FII SNCI 11 com preço médio de R$ 100 por cota, equivalente ao preço de aquisição. Eu também pedi para ele me explicar o que são e qual o objetivo dessas alienações. Alienações são vendas de CRIs, podendo ser em definitivo ou temporárias, warehouse, e visa reduzir as posições em ativos com maior concentração e gerar liquidez em determinados movimentos. Olhando para a alocação da carteira por ativo, temos 95% do PL alocado em CRIs, 4% em caixa e quase 1% em FII. Já na distribuição por indexador, nós temos 72% indexados por IPCA, 18% por CDI, 5% por IGPM, 2% por IGPM com proteção negativa e 3% pré-fixado.
Somados aos indexadores, temos as taxas de juros médias, IGPM/IGPDI mais 9,12% ao ano, IPCA mais 7,76% ao ano, TR mais 11,64% ao ano, pré-fixada de 8,10% ao ano, CDI mais 5,17% ao ano. E aqui eles mostram qual é o acumulado de cada indexador nos últimos 12 meses. O GPM/IGPDI foi de 17,89% ao ano, IPCA foi de 10,67%, TEC foi 0% e CDI 3,80% ao ano. Outra informação que eu gosto de olhar bastante é o segmento dos imóveis lastros dos CRIs, porque eu acredito que alguns segmentos são mais arriscados que os outros. Por exemplo, multipropriedade, que tem apenas 4% da carteira, eu acho que é o setor mais arriscado. Claro que tem que avaliar um conjunto de informações, mas olhando apenas para essa informação, que é o segmento, eu considero que multipropriedade é o mais arriscado. Loteamento, que representa 21%, também acrescenta um risco a mais. Isso porque ele incorre a vários outros riscos por conta da sua curva em J. Então ele incorre aos riscos burocráticos, de crédito, de obras e vendas e todos que você puder imaginar. Agora eu vou dar uma olhada aqui na carteira de CRIs e depois eu passo minha opinião. Como são 82 CRIs, é impossível a gente olhar um por um. Por isso eu vou analisar alguns itens e aí, se eu ver que algum indicador pode indicar algum problema, a gente vai e analisa melhor. Vou começar olhando o status dos CRIs. Aqui a gente vê se tem algum CRI com problema. Os que estão adimplentes quer dizer que estão pagando em dia e não precisamos nos preocupar. Os 82 estão ok, isso já é um excelente sinal. Vou dar uma olhada também no LTV, que é o Loan to Value. Mostra basicamente quanto a dívida representa diante as garantias. Eu vou ver se tem algum com LTV acima de 80%, que poderia ser um sinal de alerta. E aqui nós temos o CRI Olimpo, um CRI de loteamento com cotas seniors, um LTV de 87% e um duration alto, de 7,1 anos. Ele representa apenas 1,4% do PL, mas vamos dar uma olhada. CRI Olimpo 1 e 2. CRI com risco de crédito pulverizado em créditos imobiliários para aquisição de imóveis ou lotes residenciais com a BITSE. As garantias e mitigadores de risco são 1. Estrutura de CRI subordinado, que assume a primeira perda de risco de crédito, ou seja, as cotas seniors, que são as que o fundo adquiriu, têm preferência de recebimento em caso de inadimplência. 2. Alienação fiduciária sobre as cotas das SPS. 3. Cessão fiduciária dos recebíveis. 4. Cobrigação para recompra dos créditos inadimplentes, ou seja, quem vendeu esses créditos para o fundo tem a obrigação de recomprar caso haja inadimplência. 5. Fundo de reserva com um caixa reservado para pagar o fundo no caso de inadimplência provisória. 6. Aval dos sócios pessoas físicas da Olimpo. As estruturas de garantias aqui estão bem robustas e não há nada para se preocupar. Como eu disse lá no começo do vídeo, o REC R11 é um fundo que apresenta uma excelente relação entre risco e retorno. Nós estamos aí recebendo mais ou menos inflação mais 8% ao ano, com uma carteira de crédito muito tranquila, uma exposição minúscula a cotas subordinadas e mezaninos, 0,3% a cotas subordinadas e 0,2% em cotas mezaninos, e essas são cotas que têm uma menor preferência no recebimento, ou seja, essa baixa exposição ajuda muito na segurança da carteira. Além disso, a estrutura de garantias desses CRIs são muito robustas e muito boas, que fazem o cotista dormir tranquilo. Falando um pouco sobre a gestão agora, a REC entrou numa polêmica bem grande mês passado, porque iniciou uma emissão de outro fundo da casa, bem abaixo do valor patrimonial, e isso causou muitas discussões entre os cotistas, tanto em fóruns de fundos imobiliários, quanto em perfis de influenciadores. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, lá na casa da REC, o Moise Politi, o Max Fuji, Frederico Porto. Inclusive, para fazer esse vídeo eu conversei com o Max Fuji e em poucos minutos ele me deu uma aula sobre o mercado. E por isso eu sigo muito confiante no fundo. Falando nisso, nos próximos Estudantes The Game, vocês vão continuar vendo o REC R, porque eu sigo confiante, sigo comprando, e sempre que o preço, a cotação do REC R chegar num preço que eu considero justo, eu vou comprar. Não tem história. E bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de apertar o botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês. Falou!